Saudações rubro-negras, giro rápido aqui pela manhã. O Felipe Melo continua falando besteira, mas essa não é uma grande novidade. Além disso, os jornais ingleses comemoram, não só os jornais, os sites especializados no Manchester United, comemoram aí a venda do meia Andreas Pereira em definitivo para o Flamengo. Além disso, a revista 442, uma conceituada revista inglesa, faz uma análise importante que eu quero comentar aqui com vocês, quero mostrar a reportagem para vocês. Outra coisa, o jornal A Bola crava que o Benfica só venderia o Cebolinha por algo em torno de 35 milhões de euros e a gente precisa conversar um pouco sobre isso. Mas antes da gente entrar nessas notícias, deixa eu já te pedir aqui o pedido de sempre. Se você é rubro-negro, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal para receber em primeira mão todos os conteúdos que a gente manda aqui. Mais cedo um pouquinho eu postei o vídeo da nova música do Flamengo, da torcida do Flamengo, uma música lançada aí pela Nação 12, torcida organizada Nação 12. Eu, pelo menos, achei a música muito bonita. Se você não viu ainda, dá uma chegada nesse vídeo aí que ela tá postada. Foi postada agora há pouco. Mas então vamos para as informações. Bom, o Felipe Melo começou falando, deu uma entrevista falando que não comentaria o que aconteceu durante o jogo Flamengo e Fluminense. Logo, e na mesma entrevista ele já começa a falar que já jogou com o Diego na Juventus, que eles se conhecem e que ele falou o que falou por causa disso e daquilo e não sei o que. Ou seja, o Felipe Melo ele está fazendo o que ele sempre fez na carreira dele, que é buscando uma audiência a partir da polêmica, e ele sabe que a torcida do Flamengo, ele que conhece bem o Flamengo e foi formado no Flamengo, vejam só, sabe que polemizar com a torcida do Flamengo atrai holofotes e ele é vaidoso, gosta desse tipo de holofote. E conseguiu mais uma vez, na mesma entrevista que ele fala que ele não vai falar, a entrevista inteira ele fala sobre a polêmica aí do Fla-Flu, mas a sorte é que a gente tem muito campeonato pela frente ainda e o Flamengo provavelmente deve esbarrar com o Fluminense aí novamente e as coisas serão colocadas no devido lugar, muito parecido com o que foi em 2021. Bom, Felipe Melo à parte, saímos aí dessa informação praticamente irrelevante, desse jogador praticamente irrelevante pra gente, e vamos para o que o jornal português A Bola cravou hoje, falou que o Benfica vende o Everton Cebolinha apenas por 35 milhões de euros, valor que é irreal para o Flamengo, até porque ele não vale essa quantia toda. E o Everton Cebolinha, o que praticamente faz com que o Flamengo abandone a negociação, já que o Everton Cebolinha ele chegaria de repente para disputar a posição, ele não chegaria exclusivamente titular, e ele sabe disso, e o staff do jogador também sabe disso. Muito se vinculou aqui na imprensa de que seria bom ele vir para o Flamengo por causa da possibilidade dele de ir à Copa do Mundo. Isso não é um fato, ao contrário, ele sabe que lá no Benfica ele está muito mais titular, muito mais seguro do que se chegasse aqui e fosse brigar com posição com Arrascaeta, Gabigol, Pedro, Bruno Henrique e por aí vai, toda essa linha de ofensiva do Flamengo com mais história, com mais cancha. Então, na verdade, vir para o Flamengo tornaria a ida dele à Copa do Mundo uma coisa mais complicada, ao contrário do que tem se falado aí nas notícias. E aí, por final, vamos conversar um pouquinho sobre o que a imprensa inglesa tem falado sobre a venda do Manchester. Eu separei aqui algumas notícias. Eu vou ler. Primeiro, deixa eu falar os valores. Estão cravando aqui no Brasil 60 milhões de reais. 60 milhões de reais é o que o Flamengo paga inicialmente. Entretanto, com os gatilhos clássicos nesse tipo de negociação, o valor pode chegar a 85 milhões de reais. Quais gatilhos são esses? Número de partidas jogadas, títulos, gols, enfim. Então esse jogador ele não veio por uma quantia barata, é um dos jogadores mais caros aí da história do Flamengo, mesmo a gente sabendo aí que ele foi um dos algozes, eu não quero colocar toda a culpa nele, mas eu acho que ele teve uma parcela importante pelo erro crasso, claro. Para mim o principal algoz foi o Renato Gaúcho, mas isso é um tema para um outro debate. Entretanto, ele caiu nas graças aí do elenco, a torcida é um pouco dividida. Ontem eu fiz uma enquete que deu 67% a favor da contratação. Então, esse jogador tem sido contratado e aí os jornais ingleses começaram a repercutir. E um site, especificamente o site Man United News, ele realmente diz que a venda do Andreas Pereira é uma borracha nos erros do passado. Vamos dar aspas aqui para o site. O meia-campista passou a temporada emprestado ao Flamengo em seu país natal e agora busca um acordo permanente. Ao analisar, o site diz: o próprio Andreas Pereira foi um beneficiário de um contrato excessivamente longo que não havia exatamente conquistado. Ele nunca se estabeleceu como um jogador importante no Old Trafford.
quando recebeu um contrato de 4 anos em 2019 com a opção de mais 2 meses. Então a gente vê que a venda dele é tratada como algo muito positivo para o clube, já que recuperou um investimento do passado e apagou esse erro aí, conseguiu. É como se eles estão tratando como se eles tivessem conseguido empurrar o problema para frente. Um outro site, aí o site da revista inglesa 442, uma das mais conceituadas do futebol europeu. Eu separei um pedacinho porque eles alertaram para uma coisa importante que pouca gente tem falado aqui no Brasil. Ó. Bom, primeira coisa que ele fala, assim, o ganho inesperado será útil para o United, que está planejando um grande verão de atividade de transferência, ou seja, essa negociação é tratada, esse valor é tratado como inesperado, o Manchester não esperava recuperar tanta quantia assim nesse jogador. Mas outra coisa que eles falam, que aí sim, que é o detalhe mais importante dessa questão, é que esse jogador já tinha sido emprestado para o Granada, pelo Manchester, também foi emprestado para o Valência e também foi emprestado para Lazio. Quer dizer, apesar de ser um jogador jovem de 26 anos, e isso o site comenta, provavelmente ele não será revendido pelo Flamengo para grandes clubes europeus. Ah, mas a gente tem que pensar no Flamengo dentro de campo. Claro. Entretanto, a possibilidade de uma transferência europeia com lucro também é muito importante para que o clube continue mais pujante financeiramente, muito semelhante ao que aconteceu com o Gerson. O Gerson veio, deu retorno técnico e foi vendido com bastante lucro aí pelo Flamengo. Então, o site alerta para isso, coloca a venda do Andreas como muito boa, principalmente porque não acreditava mais em uma revenda para o mercado europeu. Talvez ele aqui no Brasil estabeleça uma carreira muito vencedora pelo Flamengo, e é para isso que a gente torce, e possivelmente aí no final de carreira seja vendido para o Oriente Médio ou qualquer coisa do tipo. Bom, essas foram as notícias de hoje. Se você gostou, gosta do conteúdo, torce para o Flamengo, já se inscreve aqui no canal, aciona o sininho se você ainda não acionou, e já deixa seu like para esse vídeo chegar para mais pessoas. Mais tarde tem mais vídeo. Valeu!